No início e sentido desse ponto nosso agora, dessa festa, dessa celebração, que não é apenas um ajuntamento de pessoas, é muito mais do que isso. Nós estamos aqui para celebrarmos esse grande momento, essa grande marca da nossa vida, essa grande possibilidade que nós temos de nos alimentarmos do próprio Jesus. E esse alimento não é um alimento que serve só para nós, não. É um alimento que nos alimenta para que nós possamos alimentar o mundo. Portanto, a Eucaristia é alimento para o mundo. Feliz daquele que se alimenta da Eucaristia, mas com sentido mesmo, sabendo o que significa alimentar-se da Eucaristia. Não é apenas tomar uma hóstia, engolir e acabou e fazer uma reverência e está tudo certo, não. E as leituras de hoje nos ajudam a entender um pouquinho o sentido dessa celebração de hoje. A primeira leitura é tirada lá do livro do Êxodo, mostra os fundamentos lá na cultura judaica, lá na religião judaica, o fundamento do que nós celebramos na Eucaristia, e que por sua vez o judaísmo já buscou lá no passado, lá nas comunidades primitivas, lá nos camponeses. Os camponeses se celebravam as suas festas pastoris, e essas festas eram celebradas em diversos momentos do ano. E o momento mais marcante da celebração deles era quando havia a passagem da seca para as águas. Momento de seca, quando os animais emagreciam, como lá no Nordeste agora, aquela parte lá no Nordeste, o animal magro, sinal de morte, sinal de fome, as plantas também secavam-se, e aí? Fome para todo mundo. Então era assim, quando vinha a época da seca, eles chamavam aquilo de época de morte, porque não favorecia a vida, portanto era morte. Mas quando vinham as primeiras chuvas, que começavam a nascer, as sementes brotarem, novas plantas, as pastagens refaziam-se, aí eles chamavam de vida, que era abundância, era alimento para todos, era carne, era vida. E eles faziam uma celebração nessa passagem. Daí que nós chamamos Páscoa hoje, exatamente teve origem ali, essa passagem. O que se fazia? Pegava o animal mais gordo que tinha, geralmente um cordeiro, que era o animal mais fácil de ser manipulado. Esse animal mais gordo, por quê? Olha a interpretação deles. O mais gordo é aquele que era beneficiado com mais graça abundante da natureza, portanto de Deus. E ali aquele animal era imolado, era gordo, e a família se preparava aquele animal e a família comia em agradecimento, comendo da própria força, porque naquele animal gordo estava a força da natureza, a força de Deus. Então ele se alimentava como uma forma de agradecer a Deus, mas não era um agradecimento de forma superficial, teórica. Era um agradecimento comendo, usando, absorvendo a força de Deus, o vigor de Deus. Daí que nasce a Eucaristia, porque a palavra agradecimentos, a palavra Eucaristia significa agradecimento, mas não é um agradecer e dizer Senhor, muito obrigado, tchau, não é isso.
é agradecer alimentando-se, porque não tem maneira melhor de agradecer do que gostar de alguma coisa e absorver aquilo. E daí o povo judeu depois transformou esse evento, essa passagem, associou isso ao grande feito de Deus pelo povo que foi a saída do Egito. Então todos os anos eles celebravam a Páscoa, relembrando a ação de Deus que resgatou o povo do Egito, e ali tinha um cordeiro, lembrando exatamente dessa festa primitiva. E Jesus então aproveita todo esse legado do passado e ele se apresenta agora como o Cordeiro. Olha que bonito, para a gente entender isso. O Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que veio com toda a força, com todo o vigor de Deus para alimentar as pessoas. E Jesus fez isso. Ele alimentou os fracos, ele alimentou os necessitados, os excluídos, ele fez isso. Cada palavra que Jesus falava, cada afago que Jesus dava, cada comida que Jesus fazia, isso alimentava as pessoas de esperança. Então Jesus é esse alimento para as pessoas todas. Mas esse alimento, claro, esse alimento gerou o quê? Gerou conflito. Ele sabia que ia morrer por causa disso. Porque ele veio trazer alimento para os fracos. Ele veio trazer uma mensagem para as pessoas excluídas. Excluídas por quê? Pelos poderes dominantes da época. E eles então se incomodaram tanto com a mensagem de Jesus que o condenaram, o mataram na cruz. Mas antes dessa morte, sabendo que ia morrer, porque ele já estava em Jerusalém, ele sabia que a sentença de morte já estava traçada. Então ele se reúne com seus discípulos numa quinta-feira, na última ceia. A ceia era comum na época. Não é que eles se prepararam para a ceia naquele momento só por causa de Jesus, não. Era comum, todo mundo fazia uma ceia à noite. E naquela ceia ele queria fazer uma despedida. E aí fica uma coisa bonita. Uma despedida, mas se colocando presente através da Eucaristia, através da memória dele. Então ele pega um pedaço de pão, é isso que fala a carta de São Paulo aos Coríntios, é a narrativa mais antiga que se tem na Bíblia da ceia do Senhor. E aí acontece uma coisa que se a gente não entender isso, a gente não comungar, é bobagem, se a gente não entender isso. Aí a gente vai saber o que é comungar. Para que serve? Servia um pão e um vinho para alimentar pessoas. Jesus então pega um pedaço de pão e diz: isto é o meu corpo. Nessa expressão de Jesus está uma profundidade muito grande, porque naquele momento Jesus associa a sua natureza à natureza do pão. Assim como o pão é alimento, ele se associa como alimento para a humanidade. Está vendo? Ele pega o vinho e faz a mesma coisa. O vinho era alimento, então ele se associa ao vinho e associa o vinho ao seu sangue que ia ser derramado para o resgate do mundo. E é nesse sentido que nós vamos entender o serviço. É disso aí que brota todo o sacramento da igreja. Porque os sacramentos da igreja são graças de Deus a serviço da humanidade.
Porque naquele momento em que eu como a hóstia e tomo o vinho, naquele momento eu estou me identificando com a mesma natureza de Jesus. Eu estou misturando a minha natureza à natureza do alimento. Bonito isso, profundo. Portanto, comungar não é só pegar a vida, corpo de Cristo, amém, acabou sendo no seu canto, pronto, vai embora. Não. Comungar é dizer, através daquele ato, eu estou pronto para ser alimento para as pessoas, para servir as pessoas. E aí nós vamos entender esse evangelho de São João. Quando Jesus na ceia, na última ceia, ele mostra como deve ser a natureza desse serviço. Que é isso que o Papa está querendo mostrar para a igreja toda agora. Serviço. Para a gente entender esse evangelho, é bom entender um pouco da cultura de época. Os judeus usavam o rito de lavagem dos pés como a comida a quem chegava. Cada povo tem a sua cultura. Assim como tem nós temos a cultura de dar café para os outros, né? Você chega, você tomou café? Às vezes nem é café, é um chá, você tem que falar café. É costume nosso. Tem outros povos que vão achar estranho, né? Mas por que eles oferecem café para ele? Costume, tradição. Eles na época tinham costume de lavar os pés, uma forma de acolher. E quem lavava os pés era o dono da casa. O dono da casa é quem recebia, portanto ele lavava. Era a autoridade máxima. E os grandes, quando não era o dono da casa, os grandes, os criados, os escravos que lavavam os pés. Os chefes da casa lavavam pelos escravos. Vocês podem ver nessas novelas de época aí, as escravas lavando a senhora, não sei o quê, né? Até tirar o sapato dos senhores, só estendia o pé para tirar o sapato. Então o escravo fazia tudo. O que Jesus faz? Ao invés de ele ficar quietinho lá esperando ser bajulado, ele mesmo levanta e toma iniciativa. Vocês me chamam de mestre, senhor, me chamam? Pois é, eu sou mesmo, sou mestre, senhor. Então ele explica que tipo de mestre, que tipo de senhor ele é. Vocês que me chamam, eu sou mesmo. Então eu vou fazer para vocês, vou mostrar para vocês como é que tipo de mestre eu sou. Ele levanta, pega a toalha e passa e começa a lavar os pés. Pedro levou um susto com isso, porque Pedro não aceitava que Jesus, o poder de Jesus fosse esse. O poder do Messias, Pedro estava entendendo o Messias no sentido que o povo judeu esperava. O Messias veio, e veio o Messias servidor, aquilo que dava os pés. Por isso que ele disse: não, o que é isso? O senhor vai fazer isso não? Já pensou em ali na casa de vocês e falar assim: eu vou na cozinha, a gente está fazendo livro? Não, pá, senhor não. Muita gente acha que isso aí é denegrir a imagem. É isso que Pedro fez. Não, isso, o senhor é autoridade demais, o senhor é muito nobre. Não vou deixar nunca, seria obrigação demais o senhor lavar meus pés. O que ele falou para Pedro? Ele disse assim: ó, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Se você não entender esta mensagem minha, se você não entender essa ótica, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro desmoronou. Então lava para os pés, quer tomar banho logo, né? Aí ele falou: não precisa disso não, vocês estão limpos. Mas aí jogou em direto assim: vocês estão limpos, mas nem todo mundo está limpo aqui não. Ele está falando de Judas. Olha, cuidado, hein? O que é estar limpo no Senhor? A gente pode estar participando da ceia do Senhor, a gente pode estar participando da missa como estamos participando agora, e às vezes
E se a gente não amar o outro, a gente não pode mudar. Mas não é o papo tem que falar isso não, é cada um tem que colocar isso na cabeça e dizer, olha, eu não posso participar da ceia não. Eu não estou bem com meu irmão. A palavra diz, se você tiver alguma coisa a ofertar a Deus e lembrar que está de mal, está em mal com o irmão, vai para ele, reconcilia com seu irmão e você volta. Tão sério que é o amor ao próximo com Jesus. Então, se eu não sei amar, se eu sou uma pessoa que discrimina pessoas, se eu sou uma pessoa que não aceita fazer refeição, ou seja, entrar na realidade das pessoas, faz a refeição e ele se desenvolve. Porque a refeição dá essa ideia de entrosamento. Quando eu vou para a casa de uma pessoa fazer refeição, significa que eu entro na realidade dela e ela entra na minha realidade, nós conversamos, nós partilhamos realidade. Portanto, né, o estar em comunhão, participar da comunhão aqui na missa significa eu estou em comunhão com o outro. Eu estou com o meu coração aberto para servir o outro, para amar o outro, para descer da minha importância e ir ao encontro daqueles que mais precisam. E nesse momento agora, eu gostaria de que todos vocês pudessem se transformar em verdadeiros alimentadores das pessoas. Todo mundo pode fazer isso. Se você estiver passando aqui na rua, encontrar um amigo seu, alguém que está precisando de uma conversa amiga, de um aconselhamento, de uma palavra gostosa, faça isso. Quem sabe até mesmo um sorriso. Tem gente que se alimenta de um sorriso. Não é? Já fiquei alimentado. Olhei para mim e já sorri. É isso. Tem hora que a gente não está bem. A gente chega aqui da sacristia e fala, oi, já estou alimentado para a missa. Já posso levar tranquilo, sabe? Quando eu chego na sacristia, o pessoal está falando, estou satisfeito. Eu falei assim, opa, já estou alimentado. Então a gente pode alimentar as pessoas de diversas formas. Nós estamos aí para isso. Nós estamos em comunidade. As pessoas não vão falar das outras aqui agora. Se você fala com alguém assim, ô fulano, o que é isso? Não vai melhorar, pode ficar tranquilo, alimentou a esperança da pessoa. Está vendo? Tem várias maneiras. Então nós devemos ser pessoas alimentadoras constantes do bem-estar, do ego das pessoas, levantar as pessoas. Vamos deixar o pessimismo lá.